tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Vai ter reclamação aí de São Paulo, mas São Paulo teve chance de matar esse jogo aí, tá? Podia ter feito terceiro, podia sim ter buscado o resultado e não buscou. A gente já sabe do histórico do Palmeiras para buscar a partida, não adianta, tem que matar o jogo, senão o Palmeiras faz o terceiro aí, ó. SofaScore foi antes do SofaScore? Terceiro gol do Palmeiras. Esse aí é o Palmeiras, cara. Esse aí é o Palmeiras. Ou você mata, ou então, filho, ou então ele te mata. Esse aí é o Palmeiras. Então, assim, quem for falar da arbitragem, não esquece, 3, tá? 1, 2, 3. E o São Paulo tava 2-0 e podia ter feito o terceiro e não fez. Então, assim, vai falar da arbitragem, a gente fala, mas faz gol. Saiu. Bora, meus amigos. Peço para quem estiver chegando, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações aí, beleza? Something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I could try. Quando surge, meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do canal. Quem não for inscrito, se inscreve. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Os rivais aí vão chamar de maior assalto. A gente vai chamar de vitória épica. São 3 gols do Palmeiras legítimos, tá? E falaremos dos lances de arbitragem ao final da análise, beleza? Um abraço pro Leonardo, falou o quarteto Andrés, Maurício. Hoje o Andrés não jogou nada, hein? Maurício, Roque e Flaco seriam uma baita padrão pro resto da temporada. O Maurício é jogador para jogo grande, mas talvez também, né? Você tem o Andrés, né, Leonardo? Você precisa de um cara que ataque a profundidade. Vamos começar a análise de hoje com isso daqui, que é importantíssimo, tá? Pedir para você que tá chegando deixar o like, compartilhar a transmissão e deixar a sua opinião. Ainda no intervalo de jogo, em cima desse comentário do Leonardo, eu falei a respeito da profundidade, ou seja, corredores laterais. O Palmeiras tinha um time colocado para jogar pelos corredores centrais, o São Paulo fazia uma linha de 5 e aproveitava bem os contragolpes, tá? Antes de mais nada, isso aqui é o gráfico de pressão do jogo, tá? Só para deixar claro quem pressionou no jogo, beleza? Esse azul aqui representa o Palmeiras e o verde representa o São Paulo. Só para deixar claro isso daí também, porque vai em algum momento falar sobre isso aqui na análise, tá? São Paulo tinha a sua hoje, que não é problema nenhum isso, tá? Mas hoje a característica que o São Paulo tinha e qual que era o intuito do São Paulo era realmente os contragolpes. Ele foi colocado em campo hoje para jogar por uma bola, né? Fez 2 gols, mas talvez por isso não conseguiu fazer o terceiro, não conseguiu fazer o quarto. Vai, lógico que ter toda a polêmica de arbitragem, mas o Palmeiras vira o jogo com 3 gols legítimos, tá? Não tem irregularidade em nenhum gol do Palmeiras. Inclusive, no do Maurício, na puxada de contragolpe do Maurício, tá? A jogada do primeiro gol, que o Vitor Roque faz o gol e puxa o time aí para o empate, para virada, não tem irregularidade nenhuma nos lances. O que tem são esses 2 lances aqui que a gente vai comentar depois. Isso aqui tem como a gente filosofar. Ah, mas aqui o São Paulo mataria o jogo, aqui não sei o quê. A gente vai trocar uma ideia sobre isso daqui, mas só lembrando, nos gols do Palmeiras não tem irregularidade, beleza? Então, ainda no intervalo de jogo, eu falei sobre isso aqui, ó, que estava faltando para o Palmeiras, que era a profundidade e as laterais de campo. Com as 3 substituições, o Alan, o Maurício e o Bruno Fux, que melhora a saída de jogo de um jogo terrível do senhor Gustavo Gomes, terrível, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. O Bruno Fux vem a crescer qualidade na saída de jogo. O Gustavo Gomes, ele se envolveu em alguns lances da partida na qual ele, no meu ponto de vista, ele não foi bem. O time tinha ali um desespero já de ter o Gustavo como um atacante, mas a gente falou isso aqui no intervalo. Para quem não assiste as lives de intervalo, foi isso aqui que eu comentei. Se liga. Ter mais profundidade hoje, porque o adversário, ele puxa o Cedric, ó. Tá vendo aqui onde o Cedric fica na defesa, ó? O Enzo Dias, desculpa, e o Cedric, aqui, ó. Os 2, tá vendo? Ó o Cedric aqui, ó. Ele tem um mapa de calor lá no fundão, no cantão do campo. Entendeu? Tanto o Cedric quanto o Dias. Então, o Enzo Dias e o Cedric, eles compõem essa linha de 5. O que a gente precisa? Precisa profundidade, né? Porque que nem assim, a transmissão falou o seguinte, mas falta o Palmeiras está sendo muito atraído pelo meio. Tem 3 meias no time, não tem ponta.
Se você tem 3 meias no time, você quer usar os corredores centrais. Se você tem jogadores pela ponta de campo, você quer usar os corredores laterais. Então não é que o São Paulo atraiu o Palmeiras para o meio. O Palmeiras, na sua estratégia, joga pelo centro. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 jogadores que atuam pelo centro. Esse Desculpa, pessoal, tava mutado. Então, boa noite, boa tarde quem tá chegando. Basicamente o que eu tava falando aí é que se a estratégia do Palmeiras era jogar pelos corredores laterais, a gente precisava de profundidade, né? E o Maurício, a quem perguntou lá no pré-jogo, né? Talvez o erro mais claro do Abel Ferreira ali na escalação que a gente comentou foi preferir o Veiga ao Maurício. O momento do Maurício a gente vê, tá correndo bem, entrega essa profundidade, ou seja, na escalação inicial ter o Aníbal e os 3 meias, o Maurício equilibra isso pelo lado direito, então é uma coisa a gente observar e de repente mexer no time. Se vai querer ter o Andreas para distribuir o jogo, precisa realmente ter jogadores pelos corredores de campo. E eu vou além. Por que não um time com Aníbal Moreno de primeiro volante, Andreas Pereira de segundo volante, aberto pela direita o Maurício, aberto pela esquerda o Sousa. E eu não estou falando isso pelos gols, não. Eu estou falando isso porque realmente faz com que a gente aproveite melhor a função do Andreas dentro do time. Ou seja, ter jogadores que consigam fazer a compactação, mas correr pelas laterais de campo, ajudando assim a atrair jogadores pelas laterais e ter o corredor central como objetivo, né? Então o Palmeiras hoje na escalação tinha o corredor central como objetivo. O primeiro tempo do Palmeiras foi algo assim assustador, mas ela tá de prova aqui. Eu falei, eu não duvido nada virar, não foi? A gente comentou aqui, eu não duvido nada virar quando tava 2-0, tá? Quando tava 2-0. Eu falei assim, não duvido nada virar. O Rodolfo falou aqui, eu sou crítico do Abel, mas ele fez sempre... Peraí. Mas ele fez sempre o que eu torço para fazer. Aceitou o erro da escalação inicial e agiu para mudar. Nesse jogo, ele foi foda. É basicamente a mesma análise que a gente teve, né? O Abel, ele mexeu no time, trazendo para o time profundidade e talvez foi isso que fez com que o Palmeiras virasse. Lembrando, tá? Eu vou analisar aí começo, meio e fim e a gente vai chegar aqui em alguns pontos para a gente não também esquecer por conta da vitória, tá? Então a gente já fala da arbitragem. O Agil falou, Fernando, você achou que a entrada do Fux e Maurício foi primordial nessa virada? Você acreditava na virada? Eu tanto acreditava na virada que eu fiz 5 apostas dupla chance no Palmeiras. Ela sabe, não foi? 5. 5 dupla chance e agora depende de outros jogos. 5. 5 dupla chance no Palmeiras depois que o Palmeiras fez tomou o 2-0. Só que eu não acreditava na virada, eu acreditava no empate. Eu acreditava que o Palmeiras pudesse buscar o empate, o cenário do empate, não da virada. Mas por que eu não acho que tem eu não acho que tem relação com o Bruno Fux. Eu não acho que a relação direta da virada do Palmeiras é o Bruno Fux. Eu acho que o Bruno Fux, ele melhora o Palmeiras naquilo que está presente no segundo gol, o que o Murilo entregou. E é complicado porque eu cheguei a gravar um vídeo aqui, eu vou ver se eu subo para vocês esse vídeo aqui para vocês entenderem. O segundo gol do Palmeiras é uma situação a gente refletir algumas coisas, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vou subir ele aqui, ó. Olha só, a análise que eu fiz do segundo gol. Todos os jogadores estão olhando para a bola. E quem erra o passe é o Murilo, tá? O Murilo erra o passe. Os jogadores do Palmeiras todos olhando para a bola. E aí, antes de chegar no segundo gol, vamos primeiro no primeiro do São Paulo, que foi uma coisa assim, poucas vezes a gente viu. Lembrando, tá? Isso aqui é um print da transmissão lá do GE. Eu não posso rodar a imagem aqui, tá? Mas poucas vezes a gente viu um Palmeiras entrando em campo tão desorganizado. Esse erro que vocês estão vendo aí, ele volta a acontecer aos 30 minutos, tá? Então o Palmeiras, ele erra nesse momento, que toma o primeiro gol, que é aos 15 minutos, né? O gol sai aos 14h40 e pouco ali, mais ou menos, e ele erra de novo do mesmo jeito. Então há 2 erros do Palmeiras dentro desse jogo, tá? O primeiro erro é a gente ter o Gustavo Gomes dando a condição ao Luciano, então o erro de passe, ele acontece com o Murilo, e ele termina com o Gustavo Gomes dando condição aqui. Foi uma partida, para mim, tenebrosa do Gustavo Gomes e do Murilo. Não à toa o São Paulo abriu esses 2-0 no jogo e até ali a estratégia do São Paulo sobressaía a estratégia do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras veio jogar esse jogo com uma cara de Abel Ferreira. Abel Ferreira do primeiro semestre. Usava os 3 zagueiros, linha de 5,
e atacava, tá, numa 3-5-2. Então, São Paulo jogou numa 5-3-2 e atuou numa 3-5-2. O título tá errado porque a gente tinha colocado 2-2, mas foi... a gente tá ao vivo antes da virada, tá, pessoal? Tá certo. Atualiza para mim, se der. Eu já atualizo o título aí, tá, gente? Só um minuto, porque a gente entrou antes do jogo, pô. Antes do jogo começar, tá? Então só deixa eu voltar aqui. Vamos ver se volta. Pronto, daqui a pouco atualiza aí para vocês. Eu já atualizei, já vai atualizar aí, tá? Enfim, então só para a gente ir pro que importa aqui, né? Não é o título da live, é o que menos importa. O que importa é, de fato, a gente falar de como o Palmeiras entrou mal nesse primeiro tempo. E no segundo tempo, talvez assim, por que veio o Veiga para o time? Que era um questionamento, deixa eu puxar a câmera para cá. Por que o Veiga apareceu no time de hoje, pensando na parte tática? Eu acho que não tem, tanto que me perguntaram lá no pré-jogo, por que o Veiga? Eu falei, cara, posse de bola, ele quis colocar 3 meias, mas realmente, se a gente analisar a postura do time titular, o que o Veiga fez e ajudou e somou no jogo de hoje? Foi um erro. E aí, quando a gente só tá comparando 6 por meia dúzia, que é Veiga e Maurício, o Maurício é o titular do time, não dá para debater. O Sousa, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas o Sousa, o Facundo, o Sousa, ele tem que ser a primeira opção. E não é pelo gol, tá? É pelo que a gente já debateu aqui várias vezes nas lives, tá? Então, o Sousa pelo Facundo, o Sousa tá na frente. O Maurício pelo Veiga, o Maurício tá na frente. E eu vou voltar a discutir, por mais que tenha o lance do pênalti, o Alan, o Felipe Anderson. Porque talvez podemos cravar que há uma briga em aberto. Ela só não é tão em aberto porque o Alan, quando entra, é puxado para o lado direito e o Felipe tem jogado no lado esquerdo. Ainda que no primeiro tempo, o Felipe fez correções pelo lado direito e eu acho que vocês perceberam. O Felipe não jogou full time no lado esquerdo. Tanto que aqui, ó, dá pra gente notar isso pelo mapa de calor do Felipe, ó. Veja bem como ele foi testado dos dois lados de campo hoje. Ele foi testado do lado esquerdo mais tempo, mas ele também foi jogado para o lado direito. Então, a gente teve o Felipe em 2 momentos aí do jogo diferentes, né? Mais pelo lado esquerdo, mas foi testado também pelo lado direito. Se hoje o Felipe estivesse jogando do lado direito, o Alan, ele poderia brigar por posição sim, porque o Felipe alterna bons e maus momentos, entendeu? Alterna bons e maus momentos. Então, daria sim para a gente ter esse entendimento.